Olá, galerinha, tudo bem? A nossa aula de hoje é uma de revisão. Bom, nós vamos ver aí o relevo brasileiro, a bacia hidrográfica e o litoral do Brasil. Quando a gente fala de relevo, nós temos que falar que é um conjunto de formas que moldam aí a superfície terrestre. E existe no Brasil 3 formas de relevo: planalto, planície e depressões. A primeira classificação do relevo brasileiro se dá na década de 40 pelo professor Haroldo de Azevedo, e ele traz o critério da altimetria. O relevo menor de 200 metros foi classificado como planície e o relevo acima de 200 metros foi classificado como planalto. O geógrafo aluno de Haroldo, ele vai classificar o relevo brasileiro pelo critério morfoclimático, né, ou azia abissais, e ele vai dizer que ele vai acrescentar mais 2 unidades de relevo. Então, o azia abissais, ele vai dizer que nosso relevo brasileiro são 10 unidades de relevo. Já o Jurandir Ross, em 1989, ele não vai retirar o que os outros já colocaram, ele vai acrescentar, né? Enquanto os outros falam que o relevo brasileiro era classificado em planalto e planície, ele vem aí com um projeto Radan, que ele vai utilizar aí os radares e vai aí fazer um mapeamento da geologia aí do Brasil, e ele vem aí com um critério aí da morfoclimático, morfoestrutural e o morfoescultural, onde ele vai classificar aí, ele vai acrescentar aí mais um tipo de relevo, que é a depressão. E ele vem colocando aí 28 unidades de relevo, 11 de planalto, 11 depressão e 6 planície. Bom, a bacia hidrográfica brasileira, antes da gente falar de bacia hidrográfica, eu quero dizer para vocês o que é bacia hidrográfica. Bom, bacia hidrográfica é um conjunto de drenagem onde eu tenho um rio principal e os seus afluentes. A hidrografia brasileira é rica em rio e pobres em lago, tá? No Brasil, os rios são mais constantes, e também o rio brasileiro depende da chuva para se alimentar. O rio nordestino praticamente são rio intermitente. Por quê? Porque só tem água quando chove, tá? Mas a bacia do norte, elas são de rio perene, quer dizer, tem água o ano todo. No Brasil nós temos 12 unidades de bacia. Temos a bacia amazônica no norte, temos também no norte a bacia do Tocantins, Araguaia, temos a bacia do Atlântico do Nordeste, temos a bacia do Atlântico Leste do Nordeste, a bacia do Sudeste, nós temos a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai e do Atlântico. E o litoral brasileiro é lindíssimo, pessoal. O Brasil é um país privilegiado quanto à sua extensão território e sua localização. Possui uma área total bastante extensa, né, de 8.514.876 km², com uma costa litorânea lindíssima, maravilhosa. Então não precisa sair do Brasil, tá? Até porque quem vem de fora dá mais valor ao Brasil do que os próprios brasileiros, tá? Temos praia lindíssima, vegetação restinga, e também temos a vegetação aí de mangue. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.